Queridas irmãs e queridos irmãos, paz e bem, que alegria estar com vocês aqui no Diálogo de Esperança, mas em prontidão diante de tudo que tem acontecido, principalmente em relação aos nossos irmãos que têm sido sacrificados pelo racismo. E aí, repito uma frase que achei sensacional. Se você é branco e não se acha racista, isso não basta. Tem que ficar de nosso lado e lutar contra esse mal. Se não estiver conosco, está do lado deles. Então é isso. A gente vai começar aqui, que é o nosso tema de hoje, que é o segmento do Evangelho, a partir da proposta franciscana. E aí vamos dar uma lidazinha aqui na Bíblia, né? A palavra de Deus. Já começando aqui com a chapa quente, vamos lá. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto, nem ouro, nem moedas de cobre, nem prata. Nesta viagem não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nesta casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação da paz fique com eles. Mas se não os receberem bem, retirem a saudação. E se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e de Gomorra, do que daquela cidade. Esse é um dos trechos do Evangelho, Mateus 10, de 7 a 15, que direciona a caminhada de Francisco de Assis. Um chamado firme para aqueles que querem abraçar o caminho proposto pelo homem preto, pobre, da favela de Nazaré. Já mataram ele naquela época, não pode matar de novo, né, bicho? Não é isso, meu amigo Raiz André. Boa noite, paz e bem. Boa noite, paz e bem. Motivo de alegria estarmos aí na Resistência, né? Junto com o Frei Zeca, um papo legal, papo de esperança e papo de alegria, né? Então, hoje a gente está recebendo aqui o Frei José Carlos Correia, o Frei Zeca, religioso, irmão, leigo da Terceira Ordem Regular, foi da Juventude Franciscana, meu contemporâneo de Juventude Franciscana. Estamos com meio de cabelo branco, barba branca e tudo mais, mas estamos aí. É graduado em Filosofia, Teologia e Jornalismo, trabalha com animação vocacional e formação. Desde o ano passado, mora em Poconé, Mato Grosso. Boa noite, irmão, paz e bem. Boa noite, Jefferson. Boa noite, André. Estamos aqui no Pantanal Mato Grossense. Eu cheguei aqui o ano passado com muita alegria, porque, na verdade, eu já morei aqui um tempo atrás. Aí eu fiquei 5 anos morando nessa cidade maravilhosa aqui, que é justamente a porta, né, o portal para se entrar nessa beleza que é o nosso Pantanal aqui no Centro-Oeste. E aí eu quero aproveitar também para poder dizer que eu não sei como que aconteceu, mas andar disparando por aí que eu ia fazer essa live. Aí disse que tem um monte de gente aqui em Poconé que está assistindo. Então, um abração. É mesmo, né? E realmente tem uma galera aí que já entrou aqui. E um pessoal também da Ordem Franciscana Secular, porque por muito tempo eu trabalhei como assistente espiritual no regional em São Paulo. Então, tem bastante gente que, pelas redes sociais, somente o Face, né, viu que tinha essa possibilidade de assistir uma live. É a primeira vez que eu estou participando de uma live, né? Tá vendo aí, cara? É isso aí. Então, é isso. Aqui, a gente está inaugurando uma galera aí que nunca participou, né? Mas eu acho que nós precisamos, cara, chamar essas pessoas que têm que falar e que muitas vezes não são chamadas, né? Fica se chamando sempre as mesmas pessoas. E eu acho que a gente pode chamar outras pessoas também. Por isso que lembrei de ti, porque a gente está sempre conversando aí, batendo um papo. E eu acho que você tem muito a acrescentar aí para a gente falar um pouco de Francisco de Assis, da caminhada franciscana.
Mas vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Quais são os valores fundamentais para que uma pessoa assuma na sua vida, o carisma franciscano? Isso. Bom, partindo pelos documentos, a única característica que se pede, daí o André vai ficar puto da vida, mas é porque é a característica lá, mas a gente amplia porque é a nossa caminhada. Diz que para ser franciscano tem que ser católico. Mas a gente amplia no sentido de que católico significa universal, e universal abrange todas as experiências de intimidade que você tenha com esse nosso Deus. Então, o princípio básico para que você possa fazer essa experiência franciscana, veja, experiência autêntica, franciscana, independente se eu entro ou não no grupo, se eu professo ou não numa ordem, mas se eu faço essa experiência do carisma franciscano. Eu acho que esse é o grande desafio para nós hoje. Então, começa por aí. Pela abertura para com o diferente, que Francisco vem muito nessa vibe, vamos por assim, né? Essa abertura com o diferente, com as experiências diferentes, com as pessoas diferentes, e essa abertura de você poder construir diante da sua vida modos, procedimentos que leve a uma paz e que leve para um bem, né, na humanidade. E essa paz e esse bem entendendo como sendo o próprio Cristo. Então, a experiência de Francisco, ela vai nessa linha. É a intimidade com o próprio Cristo. Senão, não haveria possibilidade nenhuma de você fazer uma experiência, digamos assim, a partir do carisma. Então, os fundamentos, porque você pode pôr os valores, né, que a gente costuma dizer assim, valores, humildade, né, que é uma coisa bem característica de Francisco, a simplicidade, a vida em fraternidade, né, mas a grande questão aqui está de você construir no olhar para com o outro, principalmente para o diferente, que é essa leitura de Francisco, e romper muros. Essa que é a grande linguagem do Francisco hoje. Romper muros, sair desses muros e buscar realmente esse outro que precisa crescer junto com você. E, Frei, e aí eu não fico triste, não. Porque eu entendo que na época que foi redigido, nós não tivemos... O cenário era outro, a igreja era outra, e nós não tínhamos a diversidade que nós temos hoje. Uma regra basicamente escrita no século XIII, não foi? Isso mesmo. No século XIII. Então, no século XIII, a gente teve a reforma no século XV, XVI. Então, o Francisco, se ele tivesse viajado um pouco no tempo, ele teria ampliado o texto. Mas ele fez o possível, né? E todos aqueles que têm seus corações aquecidos em Cristo têm a oportunidade de serem acolhidos, de serem inspirados por Francisco, como eu e vários outros. Inclusive, ele ia gostar, né, Jefferson, de conhecer o pastor Edson Sardinha, né? Edson Sardinha é maneiro. O cara deu uma lição aí, Eu fiquei impressionado com muitas coisas que ele falou. Na verdade, a gente não sabe muito, né? A gente vai aprendendo. Até quando a gente morre, a gente aprende. Então, sim, eu acho que ele deixou uma mensagem muito legal também, o pastor Edson Sardinha, em relação a muitas coisas. Uma coisa que eu não esqueci, já falei no outro programa, vou falar de novo. Olhar para o Antigo Testamento com o olhar de Cristo. Isso aí nunca mais vou esquecer. Eu era um cara que falava uma besteira enorme e aprendi com ele. Você falava o quê? Você falava assim, isso é do Antigo Testamento. Não falava isso. O que eu falava é que eu acho, né? E aí é uma crítica que eu faço, e continuo com essa crítica, mas eu acho que é por causa do olhar da pessoa errado, né? É que as pessoas se prendem à mensagem do Antigo Testamento e esquecem do Evangelho. Então, algumas pessoas são assim. Então, a minha crítica sempre foi essa, porque eu acho que a nossa riqueza maior e o maior itinerário para nós é o Evangelho, né? E, porém, com esse olhar diferenciado para o Antigo Testamento, a gente pode extrair muita coisa. Tá, então é essa a questão. Mas deixa eu só parar aqui porque bombou mesmo aqui, cara. A galera de Cuiabá, lá de Cuba, Frei Wagner, nosso amigo, lá de Cuba, mandando abraço. Frei Zeca Pop Pantaneiro, de Mogi Mirim. Cara, bombou mesmo. São Damião de Mogi Mirim, uma galera aqui que estava acompanhando a gente, e espero que nas próximas esteja conosco aí também, né? É muito bom poder falar com pessoas diferentes. Josi Santos, a Neide, que foi minha aluna lá em São Paulo, está sempre aí
curtindo as minhas postagens, que é da UFS de Cuiabá, né? E então, sabe o que eu queria... Vamos continuar. Só colocar um pouquinho a respeito, já que você comentou Antigo Testamento e Novo Testamento, eu acho que a gente também pode fazer uma leitura em São Francisco também a respeito disso. Que nós já tínhamos conversado, assim, quando estávamos preparando para a live, que, assim, nós temos uma dificuldade muito grande no que nós chamamos de espiritualidade franciscana, ou do que Francisco foi para a igreja. Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer, de repente, fazer uma leitura de Francisco muito romantizada, entendeu? Então, por exemplo, quando eu comentei assim, você, a sua vocação, ou seu desejo de buscar o modo de viver como Francisco, ele está mais para o Zeffirelli, vamos por assim, com o filme Irmão Sol e Irmão Lua. Aquela jardim bonito, né? Que o Francisco é quase um Romeu e Julieta com Clara, né? Digando de passagem que esse foi praticamente o filme que me levou para o seminário, entendeu? Vamos por assim, né? Para a vocação religiosa foi justamente desse filme. Que é uma leitura, assim, que Francisco rompeu realmente com a estrutura, principalmente com a leitura do Zeffirelli da igreja, que estava cada vez mais em busca do poder, da riqueza, né? E Francisco faz esse recorte dizendo, não é essa a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a igreja junto com o pobre, com o sofredor, com o leproso, e ele rompe o muro, esse muro, né, e vai para a periferia. Então, isso, mesmo com todo o glamour do Irmão Sol e Irmão Lua, é passado essa leitura. Mas a gente fica no romântico. Francisco com Clara, entendeu? Dá o beijo no leproso de uma forma romântica, a gente não entende como um processo de conversão. E aí depois nós temos o filme Francesco, que é da Lilia Cavani. Esse filme é uma leitura do Francisco ligado à opção preferencial pelos pobres e ligado justamente a essa concepção de que ele, além de buscar essa intimidade com o próprio Cristo, ele encontra o Cristo nessas realidades. E eu acho que esse é o grande desafio para nós. E eu acho que até o André também pode colocar essa dificuldade que nós temos com as pessoas que procuram a experiência religiosa ou que procuram essa intimidade com a vida do santo, no caso São Francisco, ou de qualquer santo que a gente entenda como um grande profeta das nossas igrejas, das nossas comunidades, é não deixar que fique só nesse olhar romântico, mas que possa, de fato, encontrar nele essa força e essa intimidade do próprio Cristo. Mas Frei Zeca, tem um livro que eu estava lendo para dar minhas aulas aí de franciscanismo, que o texto fala uma coisa que é batata, né? Depois que o santo vai para o altar, ele é romantizado. Uhum. Tá? Então, você vai se construir uma linha e aí um muro entre o que ele realmente foi, com todas as falhas humanas, com aqueles momentos de loucura que todo mundo tem, que tá com raiva, que tá chorando, você cria uma outra pessoa, fala que ele fez determinadas coisas, trata, mas esse santo, quando vai para o altar, ele perde a condição humana. Uhum. Né? E isso é muito diferente, muito difícil de nós ultrapassarmos, a não ser também que a pessoa esteja afim de que isso seja ultrapassado. Porque muitas vezes, em alguns lugares que você vai falar sobre essa pessoa que foi canonizada pela Igreja Católica de uma maneira humanizada, você apanha. Porque as pessoas não querem escutar, elas preferem muitas vezes ficar com essa visão romantizada. Eu não me lembro quem foi o autor que falou isso, porque agora não são muitas leituras, aí você acaba se perdendo. Mas um dos autores fala isso claramente. Eu acho que é importante a gente ter uma visão em relação a isso, porque isso dificulta muito. Quando você distancia, quando você faz um andor bonito, cheio de flores, né, bem colorido, desumaniza, perde aquela coisa do humano, entendeu? Não é crítica, é uma análise científica, entendeu? Então isso tudo a gente precisa trabalhar. Não tem jeito. Né? Isso é uma coisa que realmente acontece. Aí você vai ter o Francisco do passarinho, né? Do jardim, né? O irmãozinho fica lá cuidando do jardim, dizendo que é franciscano. Tem que cuidar do jardim. Estou dizendo que não tem que cuidar. Mas ser franciscano vai além. Então, é essa questão, entendeu? Tem uma opção de radicalidade
por a encarnação do Evangelho, né? Acho que o que me aproximou de Francisco, né, é exatamente a radicalidade de ser um servo de Deus, de buscar fazer a vontade de Deus através dos evangelhos, né, de ser ali um imitador, como Paulo diz, né, que queria imitar, Francisco também imitou, e é um convite para nós, né? Por isso que eu sempre acho que o século XXI, a nossa espiritualidade, ela precisa muito beber dessa experiência desses homens, dessas mulheres. E aí, também, John Wesley, também, pela sua... que também influenciado, né? O pastor Edson Sardinha mostrou isso, das aproximações, né? Então, e buscar a gente, no nosso cotidiano, experimentar a mesma fé, o convite, né? Para a mesma fé, o convite para a mesma confiança, convite para viver em comunidade, que é algo difícil nas nossas paróquias hoje em dia. Meu irmão, muitos toleram. O cara chega ali na celebração, no domingo, você não sabe da vida do cara, você não sabe os desafios, os problemas da vida do cara, chega ali, celebra, depois impetra ali uma bênção, o cara vai embora e acabou. Quando a gente olha para a experiência de Francisco, a experiência de Wesley, a experiência de Jesus, juntamente com os seus alunos, né, discípulos, a gente vê uma experiência de cotidiano, de comunidade, de dividir tempo da vida. E aí, esse é o nosso desafio hoje. Superar todo essa burocratização, esse distanciamento. E aí, quando a gente olha para a experiência franciscana, a gente está bebendo da raiz, né? Bebendo da raiz, bebendo de fato de algo que pode reoxigenar, né? Digamos que revitalizar o que nós entendemos como um grande corpo, né? Aqui isso. Tem uns comentários aqui, rapidinho. Sim. Joaquim R. Mota diz Eclesiologia Franciscana, segundo Jerônimo Bormida. Eu já li um livro desse cara há um tempo atrás, do Bormida. Agora tem um cara que a gente vai... Já vou convidar no ar, hein, André? Vou convidar no ar. Pastor Júlio Oliveira. Tá mandando um abraço para você. Pastor, tô convidando. Vem aí. Não adianta correr, não. Não, esse não corre, não. Esse aí não corre, não. Deu aqui, ó. Tá convidado. Tô vendo seu trabalho aí em São Gonçalo com as comunidades aí, arrecadando alimento, entregando muito bom. Parabéns. Tenho acompanhado aqui na rede social. Reis OFS de Curitiba, irmão do Nacional, Reis. Um abraço, Reis. E vai muita gente aqui. O Joaquim está ajudando a beça. Na verdade, é o conceito de romantismo. Vamos começar a botar aqui no ar os cumprimentos do pessoal. Vamos lá, vamos continuar. Frei, vamos lá. Segunda pergunta. Faz aí, André. Comigo mesmo. Já falamos a beça. Bom, de uma certa forma, eu acho que o Frei já falou, mas eu acho importante a gente comentar, né? Não fazer parte de uma das tantas ordens franciscanas, como membro professo, impede uma pessoa de assumir na sua vida a espiritualidade franciscana? Isso. Vamos falar, aí eu vou entrar um pouquinho do processo formativo dentro dessa lógica que a gente está colocando aí, sobre o acompanhamento de uma pessoa que não queira abraçar como um professo, vamos por assim, um acompanhamento vocacional para as pessoas que são encantadas pelo carisma e não pela instituição. Não que sejam separados, né? Porque os dois caminham junto, carisma e instituição fazem parte, caminham junto, mas tem muita gente que diz assim, eu sou católico, mas eu não tenho, não quero compromisso com a instituição. Tem muito isso, não tem? Eu sou daquela igreja, mas eu não quero compromisso. O pessoal quer viver o que chama o carisma, ou o que chama essa compreensão, claro, tirando a concepção moderna do individualismo e tudo mais, mas assim, eu não quero compromisso com a instituição. Essa que é a grande verdade. Então, nós estamos amadurecendo muito aí eu estou falando a partir da terceira ordem regular, pelo amor de Deus, né? Porque família franciscana, a ramificação vai longe, né? Mas pela terceira ordem regular, nós estamos tentando reaprender a despertar as vocações para o carisma e não para a instituição. Porque isso abre um leque de trabalho e abre um leque de experiência muito grande do que você ficar querendo manter
as obras ou a estrutura, entendeu? Então, por exemplo, quando um jovem nos procura, ele deve sentir chamado e se sentisse chamado para o carisma franciscano, a ponto de que ele exerça algum tipo de trabalho, a ponto de que ele se encante com o modo como nós entendemos o Francisco penitente. E se, na sua caminhada, no seu modo de perceber esse jeito de ser franciscano no mundo, lhe chamar para um compromisso de vida, e a gente chama de perpétuo, né, como voto, aí ele já fez essa caminhada. E se ele fala não? Quer dizer, essa vocação, praticamente, ou o trabalho todo realizado no discernimento vocacional dele, já então procura outra família, porque não serve aqui, né? Ou eu vou para outros campos. Não, você pode ser um franciscano e você pode beber dessa fonte de Francisco, né, no seu modo de exercer. Então, a UFS já caminhou muito nisso, ela chama de simpatizante. Mas essa palavra, ela não sei, ela não... Eu sou simpático... Esse termo aí não é muito legal, não. A gente não achou, eu acho que a própria UFS não conseguiu achar que termo usar para uma pessoa que entra na ordem, que quer fazer essa experiência do estar junto, né? Mas e que ela não se sente preparada para, ou ela não se sente chamada mesmo para essa forma de institucionalizar o que nós chamamos o carisma, né? Então, a grande preocupação nossa hoje é que surja vocações para o carisma. Mas qual é a diferença? A diferença é que, por exemplo, você pode ter, dentro da sua fraternidade, várias pessoas que contribuem para uma ação do nosso carisma, não sendo religioso ou não sendo franciscano da terceira ordem secular, por exemplo. Exercendo trabalhos, não são amigos de São Francisco ou grupo que ajuda as obras de misericórdia, não é isso. É a família franciscana da qual acolhe essa realidade. Né? Esse é um desafio para nós no mundo de hoje, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas também não querem esse compromisso porque ela sabe que é algo para a vida toda. Né? E isso é muito forte. E o que é perpétuo ou o que é para a vida toda no tempo de hoje, entendeu? Porque esse que é o grande desafio para nós, assim, né? Então, as questões... Mas eu vou dar uma esticada. E o povo que não é católico, né? Que aí eu acho que a pergunta que foi feita também vai nessa direção, e que decide, não é católico, mas quer se aproximar, quer vivenciar, quer beber dessa fonte, né? Como é que funciona? Francisco, ele é universal, em primeiro lugar, né? A gente não vai aqui colocar que se você não é da família franciscana ou você não está inscrito na família franciscana do Brasil, na conferência, você não é franciscano. Eu lembro que teve uma confusão danada com o pessoal da Toca de Assis, quando ela começou a surgir, porque o pessoal começou a dizer assim, o pessoal da Toca de Assis dá de 10-0 em vocês que são franciscanos aí de carteirinha, porque eles estão lá com leprosos, estão lá cuidando do pessoal da rua, vocês não. Ficam aí se reunindo, essas reuniões, e não fazem nada de concreto como obra de misericórdia, eles estão lá. E aí dava aquela confusão toda, né? Apesar que, assim, eles nunca se denominaram franciscanos, né? Como parte da família franciscana ou do carisma franciscano. Eles tinham Francisco como aquele guia, né? Aquele, vamos pôr assim, que tanto que Toca de Assis vem por causa da experiência de Francisco. Mas isso foi naquele comecinho. Hoje a gente já tem outra realidade totalmente diferente. Francisco, ele é também da nossa igreja aquele que amplia principalmente o diálogo interreligioso, não é nem tanto a questão ecumênica, mas é a questão do diálogo com outras religiões. Então nós temos uma experiência franciscana muito aberta, né, nessa realidade. Não é à toa que o frade da UFM, que é responsável no Vaticano pelo diálogo interreligioso, quer dizer, esse franciscano que amplia esse diálogo com as outras experiências, e esse carisma vai se colocando de forma harmoniosa, né? Então, nós temos... Pode falar. Não, porque o que acontece? Com essa experiência que a gente está tendo aqui no nosso diálogo, está sendo muito rico, a gente tem conhecido pessoas diferentes, né? E uma delas chamou a atenção da gente
o pastor Edson Sardinha, que o André já conhecia. O André é um cara que trabalhou na Educafra com o Frei Davi, tem toda uma experiência do que é o franciscanismo, bebeu na fonte do trabalho. E o André é evangélico a vida inteira, e só que o André ele vê Francisco como algo que tem que ser olhado, tem que ser bebido para entender, ou para provar que a via que nós temos que seguir do Evangelho é essa via perto dessas pessoas que precisam, perto de uma liberdade e uma paz que só Jesus pode dar através do Evangelho, né? Isso é a nossa visão. Então, é exatamente em cima disso. Eu estou conhecendo hoje um monte de gente que é evangélico e que se considera franciscano, né? E isso é muito rico. Essa proximidade ela tem que existir. Inclusive, no curso que eu estou dando, que eu dou lá em São Paulo, uma irmã da igreja anglicana, que é pastora lá em Recife, participa do curso, está lá com a gente, e aí conheci agora o Edson Sardinha, que já me disse que faz um encontro lá toda vez por ano, que dá não sei quantas pessoas, todo mundo evangélico e bebendo da fonte de Francisco. Quer dizer, em cima disso, essa abertura que a gente precisa ter, até nessa questão ecumênica que a gente vive, o Papa Francisco fala muito disso, para que a gente possa unir esses corações que querem a mesma coisa, cara. Isso. Vivendo no mundo que a gente está vivendo, do jeito que a gente tem visto, parece que tudo decidiu acontecer na mesma hora. Sei lá, tá muito estranho. Para mim tá muito estranho. Tudo acontece ao mesmo tempo, mesma hora agora. Então, essas pessoas precisam se unir. A gente precisa conversar em cima dessa proposta, que é o nosso trabalho aqui, né? E vamos continuar, senão o tempo vai coisar. O André tem que ir embora daqui a pouco. Eu tô aqui preocupado com o André. Mas vamos lá, Frei. Vem e me segue, né? Mateus 19, 21. Quais são as implicações dessa frase bíblica nesse tempo de tanto apego material e indiferença? Pois é, você escolheu um texto que é justamente o jovem rico, né? Eu falei assim, bom, vem e segue, me parece que ele está lá na praia, sabe aquela coisa assim, chama os pescadores, né? Os amigos dele, vem e segue-me, mas não é não, você colocou justamente, vamos pôr assim, o dedo na ferida para dizer assim, como que é esse... Eu não, foi o André. Foi o André? Ô, André. Entreguei ele! Vou ficar com essa culpa, não. Você quer... ranço de pastor metodista. Estou fazendo Enem para ser católico? Ranço de pastor metodista. Porque é muito rico esse texto no seguinte, você faz esse rompimento do que significa segmento, não no sentido de ser o certinho, que eu cumpro moralmente todas as coisas, entendeu? Se eu quero buscar de fato a perfeição, porque o jovem rico, ou o rico, independente se seja jovem ou rico, mas enfim, essa definição, como é que eu faço para alcançar a perfeição, para ser perfeito? E a concepção de perfeito, ele não está na ideia do construir, está na ideia do pronto, né? Então, eu lembro no processo formativo, sempre vejo que perfeição não é algo pronto, que já, nossa, esse aqui nasceu perfeito, né? E às vezes a gente tem essas construções também. Mas é o perfazer, né? Perfazer, para adquirir essa perfeição. E essa perfeição, ela está justamente na ideia do segmento. Eu acho que esse vem e segue está nisso, né? Dessa leitura do jovem rico. Não basta você, vamos pôr para nós, ter feito os sacramentos, participar constantemente da parte litúrgica da nossa igreja, né? Fazer os exercícios penitenciais, né? E isso é um processo que te leva a essa intimidade com o próprio Cristo, que é a questão do ser discípulo. Então, esse vem e segue-me é essa dinâmica sofrida, porque ela não é um processo muito fácil, porque você precisa desconstruir, principalmente, a ideia que você tem ou que te foi passado sobre essa intimidade com o próprio Cristo. Que eu acho que a grande dificuldade nossa hoje é justamente de você entender que Jesus é uma pessoa
E essa pessoa, você dialoga com ela e faz essa intimidade e torna-se discípulo. Eu acho que esse é o grande desafio. Então, se vem e segue-me sem essa intimidade, você só está garantindo que a gente fala a igreja de conservação, né? Manter o que tem, mas não traz o novo, né? Sim. E esse novo precisa romper com isso. Eu entendo desse jeito, esse vem e segue. Sim, e é legal isso, Frei. Assim, eu até fico brincando, é ranço de pastor metodista, cacuete de pastor metodista, porque assim, a gente, claro, né, observando Francisco de Assis, fica muito nítido essa radicalidade e esse chamado a experiência cotidiana, sabe? Não é uma experiência fechada, marcada, não. É, digamos que a mística do dia a dia, do mistério que vai se revelando, sabe? Onde eu consigo ali, através do Cântico das Criaturas, perceber que a reconciliação de Cristo é com tudo e com todos. Não é algo na esfera humana, mas é em toda a cadeia da criação, sabe? E isso não se dá no estalar de dedos. Isso se dá no dia a dia, isso se dá ganhando consciência, despertando a reflexão. Então, e eu pensando em hoje, né, às vezes as pessoas, não, eu quero ser religioso. Beleza, legal, mas como é que é isso? Foi o que o Frei falou. Eu estou influenciado pela imagem do Francisco ali, que é amigo dos passarinhos, ou aquele que estava tocando flauta, aquele lance teatral, ou do compromisso com a vida, com o segmento do evangelho, com obediência a Jesus como mestre, como Senhor. Como é que é isso, né? Então, esse convite da caminhada, né, do dia a dia, ajuda a gente a perceber, né, a radicalidade da coisa, né, Frei? O documento de Aparecida... Opa, pode ir. Deixa eu só fazer um registro aqui. A página Católicos e Católicas contra o Fascismo está retransmitindo aí o nosso programa hoje. Eu quero agradecer aos irmãos. É uma surpresa, saudações de paz e bem, porque a gente não esperava, não foi nada combinado. Então é sinal de que o nosso trabalho está valendo a pena. E eu também tenho que agradecer ao Aldo, que é o nosso designer, que é o cara que está tocando arte, fazendo tudo aí. Quem quiser trabalhar, fazer uma artezinha, é propaganda, né, gente? Que senão a gente não anda para frente. O Aldo aí, nosso Aldo Artes aí, lá do Rio Grande do Norte, que faz a arte pra gente. Quiser contratar, depois entra em contato com a gente aí, que a gente passa o contato dele para ele fazer umas artes bem bonitas igual as nossas para vocês. Valeu. Mete bronca aí, Frei. Não, é porque... nas perguntas? Fala. Não, é porque dentro desse processo que a gente está falando dessa intimidade, o documento de Aparecida trouxe para a reflexão na nossa igreja a concepção do discípulo missionário, né? Que continua sendo um desafio para nós, para a nossa igreja, desde o Concílio Vaticano II, trazendo essa experiência, agora com toda a voz profética do Papa Francisco, mas o quanto é difícil a gente poder construir, principalmente nas nossas comunidades, essa experiência de intimidade que nos torna os discípulos missionários, tanto que no início, as publicações dos documentos ou de reflexões sobre o documento de Aparecida vinha sempre assim, discípulo e missionário. O próprio documento de Aparecida tem essa dúvida e essa crise. Primeiro você tem que ser discípulo para depois você ser missionário. E às vezes a gente passa por esse processo na questão formativa também. Primeiro você tem que se formar, depois que você vai para a missão. E a gente aprende, na pedagogia do próprio Cristo, que a gente faz as duas coisas junto. Nós somos discípulos e somos missionários. Somos discípulos e somos missionários. Quando é que, por exemplo, na questão vocacional, eu vou dizer, na minha caminhada, eu estou com 13, 14, 15 anos como frade, professo, sem contar todo o processo formativo dos 12 anos, né? Mas 15 anos como frade professo. Em que momento que eu vou dizer que o que eu disse na minha profissão estou fazendo a vontade de Deus? Olha que desafio para o mundo de hoje, e olha que coisa mais para gerar crise mesmo. Em que momento que a sua ação é a vontade de Deus? Em que momento em que a sua escolha é uma escolha porque é vontade de Deus? Né?
Se não for na intimidade do próprio Cristo, se não for constantemente a gente buscar essa intimidade de entender o que ele pede para nós, no agora, né, no agora nosso, a gente vai buscar outras coisas. E ainda dizendo que é a vontade de Deus, que não é, na verdade, né? Então, esse é o grande desafio do Vem e Segue-me hoje, né? Show. Poderoso. Vamos lá. Reflexão quais são aqui, né? Quais são os desafios encontrados por aqueles que desejam viver a vida religiosa? Aí é uma coisa bem... Eu posso falar especificamente do que eu fui aprendendo e percebendo como animador vocacional, né? Assim, eu não posso dizer como algo, mas algo teu né? Pode ser, né? Eu acho que é por aí, não é? É por aí, é por aí. E se puder, Frei, pode conectar também, que eu acho que pode ser um caminho, se nesses casos, né, desses anos que o Frei tem de animação vocacional, o que te surpreendeu? Né? No caso, o Frei vai falar sobre os desafios e também vai dizer também sobre o que te surpreendeu, das surpresas boas e, né, talvez negativas. Eu fiz uma caminhada como jovem na Juventude Franciscana, e o que mais me encantava em Francisco era a entrega total ao outro, somente aquele que sofre. Quando eu entrei na vida religiosa, eu entrei com esse viés, um viés assim meio ainda, meio partindo quase de uma ideologia, vamos por assim, porque não é isso que define a vida religiosa, mas e achar chamado vocacional, mas eu queria estar a serviço daquele que sofre, por isso que eu entrei na vida religiosa, né? E aí você vai no processo amadurecendo. Então, a ideia era o que eu posso oferecer para a minha ordem, ou para a ordem da qual eu entrei, como ser uma pessoa que quer se colocar nessa dinâmica de ajudar o outro. E no caso da terceira ordem, especificamente, a conversão constante e as obras de misericórdia. Isso, para mim, foi, né, o meu chão para eu poder começar na vida religiosa. Quando eu comecei a trabalhar na animação vocacional, eu comecei a perceber que hoje, mas não é numa leitura negativa ou de que eu veja como um tropeço, mas uma dificuldade da gente entender o mundo de hoje, principalmente do jovem. Os jovens estão vindo para nós, para a vida religiosa, com a seguinte pergunta: o que a ordem pode oferecer a ela? Entendeu? Então, esse que é o que a gente precisa trabalhar um pouco mais, porque essa é a concepção. Não estou falando que no meu período, quando eu comecei a animação vocacional, ou quando eu participei dos encontros e tudo mais, era uma leitura mais ingênua, ou era uma leitura, assim, mais de conforme com o evangelho. Não é isso, não. Mas eu percebi, a primeira coisa que me chocou na animação vocacional foi justamente esse aspecto. É uma questão mercadológica, né? Então, mas aí... É um mercado também influenciando a fé, né? Que é aquela coisa do que eu vou, mas tenho que receber alguma coisa. Sim. O que eu vou receber, né? Então, é interessante. A leitura utilitária, vamos por assim, né? E aí depois você vai vendo o seguinte, os jovens começam a fazer uma experiência com a gente, mas ela é uma experiência de não aprofundamento, assim, entendeu? De não aprofundamento. Então, eu vou me agarrando nessa possibilidade de poder ser um religioso. No meu caso, eu sou irmão leigo. Nós chamamos irmão leigo para aquele que não é sacerdote. Não que o frade, sacerdote, não seja frade. Ele é frade, mas dentro da sua caminhada vocacional, ele também se tornou sacerdote. E aí a gente tem essa virada de visão religiosa também, porque daí você coloca o sacerdote como sendo um nível a mais do que ser o irmão. Então, os jovens que procuram a vida religiosa procuram para ser padre. Não procuram para ser frade religioso. Essa é uma das dificuldades, né? E aí depois pergunta assim, mas quanto tempo leva o processo formativo? Então, essa preocupação, tipo, que já é para um SEDEX 10, um VASPEX, assim, que no máximo 3 anos eu quero sair, né? E a coisa não é isso, né? Então, essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem, para mim, na experiência que eu fiz religioso, né? De como fazer esse acompanhamento. Como é que eu vou colocar para esse jovem
que o processo é devagar, que o processo é de discernimento, que o processo é nessa intimidade, e que se eu não me adequar por questões de caminhada mesmo, não é um filtro que vai dizer você serve, você não serve, porque a gente passou por isso uma vez, um período na igreja, né? A gente não está mais nesse nível assim, você serve, você não serve, né? Não é assim. Você faz uma caminhada, São Francisco diz na regra assim, todo aquele que vem é enviado pelo Espírito Santo. Então você tem que fazer um acompanhamento porque você está direcionando essa pessoa para uma experiência com Deus, uma experiência para a própria vida dela, né? Então, sendo ou não sendo, você vai direcionar em alguma coisa. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho interessante a gente colocar é que não estão vindo mais vocações de experiências das nossas comunidades. São vocações que não têm experiência comunitária e de fé. A nível de pessoas que de repente aparecem que quer ser religioso e não tem nem o sacramento do batismo. Sabe? Que você tem que preparar toda essa coisa toda assim, que eles não estão vindo mais. E aí, de modos mais específicos, as vocações nossas também estão surgindo muito da experiência de altar, que são chamados coroinhas, né? Ou acólitos, que são jovens com virtudes, com valores, mas que eles não cresceram comunitariamente para fazer trabalhos na comunidade. O trabalho deles é específico ao altar. Então, não sabe lidar com o povo, não sabe conversar com o povo, não sabe interagir nos trabalhos que tenha nas pastorais, porque o meu trabalho é ir à missa, ficar no altar e ir embora. Interessante, Frei, que isso é algo também que acontece nas igrejas evangélicas, né? Você tem, por exemplo, fazendo uma boa crítica, né, interna, no meu caso como metodista, tem muita gente que se torna pastor ou pastora, mas com experiência apenas cultica, só. Isso. A pessoa não tem uma experiência pastoral, de assistência, de escuta, de cuidado, de acolhida. Não, o cara nunca visitou um abrigo, nunca teve ali uma ação com pessoas em situação de rua, de visitar as próprias irmãs da igreja, o cara nunca fez isso, mas está ali com aquela onda do pastor, pastora do culto, aquele que vai conduzir o culto, e se esquece que o culto que Deus exige de nós é cuidar dos órfãos e viúvas, né? Pois é, e aí esse é o grande desafio, porque quem está na animação vocacional tem essa responsabilidade de ampliar essa visão, porque Deus chama nessa realidade, né? Nessa realidade. Então, quando a pessoa vem ao nosso encontro, e aí a gente se depara com outra situação mais complicada que Roma está preocupada com o novo documento que surgiu aí da Ratio Ordinalis, né, ou a nós também com a Ratio Formationis, que é essa construção formativa que infantiliza o formando, entendeu? Que não cria uma maturidade no formando. Então, como você romper com isso também no processo formativo? Porque dependendo do processo seu formativo, você vai ter um religioso, um frade, um padre, que ele não dá conta de dialogar com os leigos, por exemplo, né? Você vai se deparar com frades que não dá conta de conversar com religiosas, por exemplo. Então, esses são os grandes desafios hoje na questão vocacional, né? Que você tem que chama-se de formação totalitária, né? Totalitária não, que horror. Peraí. Total. Totalizante. Eu não queria usar a palavra holística. Totalizante. Porque ela tem que abranger todas as realidades da pessoa, e não é aí que vem a grande encrenca com o seminário hoje. Não é a formação acadêmica que garante a caminhada vocacional, a vocação da pessoa. Então, a gente está tendo muito assim, eu terminei a filosofia, então eu estou pronto para ir para a segunda etapa, que é a teologia. Eu terminei a teologia, eu já estou pronto para me ordenar. Não está. Pelo documento já está bem claro isso. Não é isso que determina a questão vocacional. E então isso tem que estruturar tudo. Porque também, outra coisa que é interessante é a profissionalização, né? Uhum. Você está acabando com uma coisa que é uma missão, que é uma escolha de vida, não é uma profissão. Que você é técnico, vai lá, lê o manual e faz. Não é isso, né? Até porque o manual que a gente tem é complicado de entender, né?
Não é um manual fácil. Então, não é diz assim, você vai fazer isso que vai dar certo porque a máquina vai fazer. Não, não é assim. Então, o que eu observo, e aí vem a minha visão realmente de leigo da UFS, que vai às igrejas desde criança. Você falou uma coisa que me preocupa muito, que é a sacerdotalização. Clericalização, obrigado. Das crianças, clericalização do leigo, e aí você tem brigas nas igrejas hoje para quem vai ser ministro da palavra, quem vai ser ministro não sei de quê, quem vai cantar, quem vai... E o barato da igreja não é esse, o barato da igreja é você poder estar a serviço da comunidade, do povo, poder transformar a realidade da onde você vive através do amor, mas isso se perdeu, né? Em muitas cidades hoje, e eu digo isso, hoje eu não estou mais morando em Nilópolis, mas quando eu morava lá eu falava muito isso. Em cada esquina de Nilópolis, em cada quadra, você tem pelo menos 4 igrejas, sejam católicas ou evangélicas. Conto todas. Ah, mas a igreja tal não. Conto todas. É uma cidade que tem crime pra caramba, é uma cidade que tem poluição pra caramba, é uma cidade onde a mulher apanha do marido, aonde você tem um índice enorme de prostitutas que saem de Nilópolis para ir trabalhar no centro do Rio, onde você tem um serviço público que não funciona, as pessoas não têm um hospital. Nilópolis é uma das cidades que não tem leito de UTI suficiente para a sua população. Então você não tem a participação das igrejas nessa preocupação e cuidado com o irmão. Qual é a preocupação da igreja hoje, de um modo geral? E aí, nego vai me bater depois que eu não estou preocupado, não. Distribuir alimento, né? E que é uma coisa muito legal, principalmente para o morador de rua, é sensacional, mas esquece muitas vezes de que temos que dar um passo além como instituição e lutar pelo bem-estar da população de um modo geral. E aí, você vai a Nilópolis, você vai ver um local totalmente horrível para se morar. Eu adoro Nilópolis, mas Nilópolis, uns anos para cá, ficou impraticável. Mas por que o povo é ruim? Não. O povo é maravilhoso. Se você quer fazer uma obra na igreja, você consegue fazer, porque o povo dá dinheiro. Né? O povo, se você quer fazer uma festa da padroeira, você faz a mais linda que você quiser. Nas igrejas evangélicas, todas com ar-condicionado, todos com bancos maravilhosos, igreja top. Tem uma igreja evangélica em Nilópolis que tem 4 andares, tem não sei o quê. Cara, tudo de primeira. Mas a cidade não reflete a leitura do manual. Sim. Porque o manual é difícil de ler, não é qualquer um que lê, fica complicado. Então é isso que é complicado. E aí o ser franciscano, o nego vai me matar quando eu for em Nilópolis a próxima vez, né? Mas o ser franciscano a leitura franciscana tem que ir além. A gente tem que olhar o ser humano como Cristo olhava. E isso é muito complicado da gente ver, entendeu? A gente tem que começar a pensar nisso. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo, ou querendo viver, ou dizendo que... Missas lindas. 10 acólitos na missa, montão de ministro, tudo muito bonito. Mas quando a gente olha para o nosso entorno, o que nós estamos mudando no nosso entorno? Quase nada. Tem trabalhos bons? Tem. O Gotas de Misericórdia mesmo lá, que faz o trabalho com morador de rua e tal. Tem um monte de coisa legal. Mas não é aquela coisa que você diz assim, cada esquina tem uma igreja cristã. Onde é que estão esses cristãos? Nas comunidades pobres, nas favelas, né? No sertão, nas grandes cidades onde tem milhares de pessoas deitadas na rua, nas calçadas, milhares de pais sem alimento. É nisso que a gente tem que pensar. Até mesmo, Jefferson, nas próprios dramas e desafios que essa cidade tem, das relações, como você falou. É o pai que bate na mulher, é a criança que fica abandonada, é a ausência de políticas públicas, é a ausência de direitos, entende? Aí vem a pergunta, agora para o Frei. Como o religioso pode ser sal e luz nesse tempo presente? E aí, levando em consideração exatamente isso que o Jefferson está colocando aí, Frei. Eu acredito que nós estamos num período de crise, né? E a crise colocada pelos
religiosos, ou pelo menos por aqueles que estudam mais a teologia a partir da vida religiosa, ela é uma crise de fé. Porque nós, religiosos, a gente, no nosso processo, né, do vocacional, a gente meio que separou entre o que é o ser e o fazer, sabe? Pelo processo próprio nosso, da nossa igreja, ou do nosso estar no mundo, a gente não está conseguindo mais distinguir o que é o ser religioso, no caso eu, franciscano da Terceira Ordem, e o que é o fazer nosso franciscano. Então, nós nos colocamos numa postura de igreja ou de vida religiosa de conservação mesmo, né? E a gente está nesse processo de conservação porque a gente ainda tem dinheiro, porque quando não tiver dinheiro, aí eu quero ver como é que vai manter. A gente ainda consegue manter a nossa estrutura. Isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Por exemplo, não é barato você cuidar de um frade idoso. Então, a gente louva e agradece aos frades idosos que doaram toda a sua vida e toda a sua parte econômica para a instituição. Porque é por isso que garante 3 cuidadores, 2 cuidadores, na realidade que nós estamos. Principalmente para a vida religiosa feminina. Então, a gente louva e agradece por isso. Mas a gente está num processo que precisa se renovar. E o renovar nosso é voltar ao carisma original, que já no Concílio Vaticano II falava sobre adornamento, né? Atualizar o que é próprio nosso. E essa está sendo a grande pedra no nosso sapato, porque atualizar significa deixar de lado aquilo que nos prende para o novo. Então, por exemplo, nós não fomos feitos para paróquias. Então, para romper com isso, não está dizendo que agora todos os religiosos têm que deixar a paróquia, mas a gente tem que dar uma cara para essa paróquia, para esse ministério, de uma forma que leve o seu carisma, o carisma franciscano. Esse que é o grande desafio para nós, né? Eu, no caso, como irmão religioso, né, irmão leigo, diante da estrutura, está cada vez mais meio que comprovado que não há espaço para ser irmão nessa estrutura que nós estamos, né? Inclusive, no processo formativo, eu sofri um pouco, porque quando é que vai ser ordenação? Quando é que vai ser ordenação? Agora você fez teologia, tem que se ordenar. Quando é que você vai se ordenar? Esse sapato não me serve, né? Mas essa dificuldade de você se entender como um religioso que nasce, o carisma religioso, ou o ser religioso, nasce justamente num olhar profético, né? De você poder estar fora dessa realidade, né? A realidade quanto construção. Agora, veja, não é na radicalidade, é você perceber no que você pode mudar, no que você pode transformar. Então, por exemplo... Não, Frei, deixa eu só falar em relação a isso aí que você acabou de falar. Eu acho que seria muito mais simples, a minha opinião de leigo, tá? Que eu sou leigo mesmo aí nesse caso. Eu acho que o problema está na necessidade de administrar. Entendeu? Uma paróquia. Eu acho que a gente tem muito a aprender com os irmãos evangélicos em relação a isso. Né? Porque eu conheço estrutura de outras igrejas e quem administra a igreja não é o pastor. Sim. O pastor, ele é o cara que faz o trabalho pastoral. Ele participa da administração? Ele participa. Ele dá o voto de Minerva, ele orienta em algumas situações. Mas a administração da igreja, que prende muito tempo, que é essa estrutura que você está falando, é cheque que tem que passar, é banco que tem que cuidar, é obra que tem que fazer, né? Isso eu acho que é um dos gargalos enormes que hoje prendem muito os nossos... que eram jovens, né? No início lá tinham um desejo enorme de tocar sua vida religiosa e quando se depara com essa administração, ela está muito distante daquele ideal que ele queria fazer de ir para o meio do povo, de estar pastoreando mesmo essa galera. Então, eu acho que isso tem muito a ver com isso, não é não? Tem, mas no sentido assim, ó, quando nós falamos aqui de clericalização, o termo que você falou, sacerdotização, mas clericalização, nós eu falei errado. Não, mas assim, porque tem a ver quando você diz assim, não é simplesmente o fato de você ser padre.
A clericalização não é porque a vida religiosa deixou de ser irmão e agora tem só padre. Não é essa a questão. Quando se usa clericalização, isso nos documentos, principalmente da nossa igreja, de reflexão da nossa realidade, está dizendo a nossa relação com o poder. Entendeu? Então eu posso ser um irmão leigo totalmente clerical. Isso aí. Eu posso ser um leigo da UFS totalmente clerical. Entendeu? E eu posso ser um sacerdote totalmente laical, com leitura laical. Esse que é a grande dificuldade nossa hoje, porque quando se fala clericalismo, está falando uma relação de poder que é totalmente anti-evangélica, que é totalmente anti-Concílio Vaticano II e totalmente igreja, como a gente entende. Então, o clerical, Pentecostes ontem, isso é bem claro isso. A nossa relação é diferenças de ministérios, não é poder. Entendeu? Para mim, o que mais fere é isso. Então, se eu estou participando de uma comunidade, eu estou participando como aquele que coloca a serviço os meus dons. Então, se eu tenho uma postura que eu sou o ministro da fraternidade da UFS, que eu exerço ela como sendo um poder, se eu sou o ministro da Eucaristia e eu exerço como um poder, eu sou catequista como poder, e se eu sou o pároco e eu exerço como poder e não como modo de servir, claro, cada um tem as suas atribuições e as suas responsabilidades, mas ela nunca vai deixar de ser um lava-pés. E o problema hoje está justamente nessa crise, justamente nesse ponto. Né? Então, você falou dividir os trabalhos. Mas isso tem muito a ver com Francisco mesmo. Né? Porque a gente fala muito da pobreza, mas a questão de Francisco não é ser pobre só. É ter o poder que o pobre tem, que é nenhum. Uhum. É abdicar de ser alguém que vai decidir, ou que vai mandar, ou que vai coordenar, ou que vai estar à frente com mão de ferro para ser algum líder, alguém que está ali. Essa necessidade de retirar o poder, que ele chama atenção todo o tempo para isso, é que vai fazer com que você consiga cumprir a sua missão evangélica. Infelizmente, o ser humano ele tem uma necessidade incrível de estruturas. E está piorando, Frei. Eu vou falar da minha consciência de vida, do que eu vi a minha vida toda até agora. Está piorando, por exemplo, no meio evangélico. Você vê, onde eu trabalhava, que é um quartel, né? Você tinha, num setor com 60 pessoas, você tinha 10 pastores, que levavam para as igrejas a visão que você tem de hierarquização do quartel. Entendeu? Que é completamente diferente do que diz o evangelho. Alguns deles, muito meus amigos, a gente batia papo e tal, mas você vê que o cara tá naquela coisa da igreja, ele vê a igreja com aquela questão da hierarquização. E a hierarquização traz poder. Não que não tem que ter organização tem que ter. Não estou aqui dizendo que não tem que ter organização, sou maluco. Mas, na verdade, é dizer que você se preocupa tanto com hierarquização, tanto em criar poderes, que você se distancia do que é o essencial. E você falou dos ministros da UFS, até o irmão aqui falando do clericalismo na UFS. Os irmãos da UFS ainda tem muita gente nessa, realmente. Né? E quando eu digo para algum irmão assim, que o irmão fala, não, você, não sei o que eu falo, irmão, eu não quero ser nada, eu não quero ser ministro. Aí o cara olha para mim, você tem que servir. Não, tem que servir, eu tenho que servir, eu vou servir. Mas não é isso. Se tiver que ser, se tiver que acontecer, se for uma necessidade, nós estamos aqui para o serviço. Mas a nossa vida, ela não pode estar pautada pela necessidade de estar no altar, de ser ministro, de ser cantor, de ser qualquer coisa na igreja, porque não é isso. Né? Eu tenho que ser um irmão. E é isso que Francisco coloca de uma maneira muito rica. Desculpa eu intrometer aí, mas é a minha vivência que eu tenho, que eu tinha que colocar aqui, que eu acho que é importante. É isso aí. Porque a minha fala, ela não é... Só um pouquinho, daí eu... Desculpa, claro. Essa minha fala, ela não está desprovida dos pés na realidade, entendeu? Porque, de repente, você pode criar uma ideia de fraternidade muito fantasiosa. Exato. Entendeu? Eu estou com os pés nessa realidade
de perceber que cada vez mais a gente luta, e Francisco lutou muito com isso, e o Papa Francisco está lutando muito com isso também, que é essa concepção do poder, que não é um poder que leva para a experiência de liberdade. E essa que é a dificuldade hoje para que a gente possa despertar vocações, principalmente. Por que a vida religiosa está em crise? Porque o testemunho da vida religiosa não é o serviço na paróquia. Nossa, eu sou um frade maravilhoso, porque todo mundo gosta do trabalho que eu faço na paróquia. O nosso testemunho é a vida fraterna. É a vida fraterna, como eu convivo com os meus confrades, como é que a gente divide os nossos trabalhos, como é que a gente faz essa experiência de vida fraterna. É esse o nosso testemunho, porque foi isso que Francisco deixou. Viver o Evangelho de Jesus Cristo em fraternidade. Então, o nosso testemunho é esse. E com a clericalização, com a secularização, e agora com a paroquialização, nós estamos esquecendo desse testemunho, entendeu? É muito difícil você ter um lugar onde a gente fala assim, vamos por assim na cidade, que você diga assim, meu, que bênção que é os frades, o modo como eles convivem, como eles vivem, porque a gente está tudo atarefado. Está cheio de coisa que não era para estar. Né? No sentido assim, eu digo, por interesse da vocação. Né? Então a gente sofre com isso. E tem mais ainda, a gente tem duas influências que são terríveis, das vocações que estão vindo, porque eles não estão vindo com esses valores. Não estão vindo. Daí eu te separei dois aqui, só para a gente poder colocar para discussão, para você ver como que é essa nossa dificuldade. Então, por exemplo, tem gente que vem para a vida religiosa, ou tem vocações nossas, que ele é um modelo restauracionista. Sabe como que é esse modelo? Ele coloca assim, ele acredita numa renovação, mas ele não acredita na renovação criada pelo Concílio Vaticano II. Então, você já começa a ouvir, não só na igreja, né, mas assim na vida religiosa, que não aceita essa identidade colocada pelo Concílio Vaticano II. A dor daqueles que sofrem são as nossas dores. Né? Não vê mais isso. Né? E aí, busca a realização na coisa externa. Então, é o hábito, é a casula, é o carro, é essas coisas que lhe coloca como identidade. Então, como é que você vai fazer com isso, né? Então, a gente tem aí os veículos de comunicação a todo momento mostrando isso para o jovem, né? Nossa, mas por que você não usa o hábito direto? Você tinha que estar com o hábito direto. Sabe, teve uma fase na minha vida que eu estava pensando de usar o hábito todo dia, toda hora, mas o nosso hábito é preto e grosso que só. Eu falei assim, eu vou deixar para outro dia. Porque não é essa a questão. Entendeu? Não é essa. E daí a pessoa se apega nesses sinais externos, entendeu? Como sendo presença religiosa. Quer usar, usa, não tem problema nenhum, mas não é esse o aspecto. Eu lembro que quando eu estava no noviciado, eu achava lindo colocar a coroa franciscana no hábito, sabe? A coroa das 7 alegrias. Aquele terção bonito no hábito que você vê, às vezes, o pessoal, né? Eu achava que no dia da minha profissão eu vou colocar porque vai ficar bonito. Esse ano dá aquele barulhinho assim, sabe? Aquela coisa assim. Aí o frade falou para mim assim, mas você vai rezar a coroa? E não adianta pôr a coroa na cintura e você não vai rezar, né? Eu falei, vou deixar quieto, então, porque são 7 alegrias, né? Mas a gente reza a coroa, entendeu? Vai ficar andando constantemente como experiência de fé, isso é um desafio na caminhada, né? E o outro, que eu acho assim que é o mais grave desse, é o que nós chamamos da vida consagrada pós-moderna, né? Porque dá ênfase às questões individuais. Então, nós temos hoje religiosos e sacerdotes também preocupados com o zelo do corpo, com a autonomia, com a beleza, com o bem-estar. Né? Musculação. Não, então, mas... Toda hora, todo dia, o dia inteiro. Dá ênfase às amizades virtuais. Cuidar da saúde é bom, mas não é... mas aí você coloca um ênfase como a tua identidade, entendeu? A questão do olhando no espelho. Não, tem que cuidar eu, por exemplo, eu tenho que cuidar da minha saúde urgentemente, que eu tô super sedentário, que eu tô com triglicerídeos altíssimo, tem que cuidar disso aí, a gente entende disso. Mas agora eu não quero ficar bombado por causa disso, né?
Não quero agora ficar tirando selfies, assim, colocando... tem coisas assim que você fica... Mas aí, quer ir para onde? Aí, você tá... Como é que fala? Cuida da alma que o corpo... É nesse sentido, entendeu? Então, nós estamos nessas realidades, assim, mas, assim, sempre uma realidade esperançosa. Sempre uma realidade esperançosa. Aqui na nossa diocese, por exemplo, nós já estamos estudando o plano pastoral da CNBB até para... Agora, 2023 ou até 2024, mas retomando a concepção das comunidades eclesiais missionárias, que é esse resgate da igreja mesmo. Não dá mais para você querer manter um prédio sem gente dentro. Bora voltar a celebrar embaixo do pé de manga, mas nas pequenas comunidades. Isso, gente, é um olhar assim, esperançoso, né, diante da estrutura que nós estamos. Então, esses são os grandes desafios que a gente tem, mas despertar para a vida religiosa a concepção e o compromisso social. A gente sofreu muito na nossa caminhada para poder dizer hoje, tranquilamente, que nós estamos retomando, não que não existia, mas que por muito tempo a gente cuidou da estrutura, né? Não sei, talvez eu tenha falado demais sobre essas coisas. Não, bênção pura. Frei, para concluir, é a última com aí. gostinho de quero mais, né? Mas vamos ter mais. Qual é a mensagem, né, de Jesus e de Francisco para os religiosos do século XXI? É a perfeita alegria. Eu vou colocar nisso, a experiência do amor é definitivo na nossa caminhada. Então, por exemplo, aqui em Poconé, eu ainda não consegui definir qual será o meu modo franciscano de agir aqui, principalmente nas obras de misericórdia, porque quando eu estava me empolgando com o trabalho, veio o Covid aí a gente ficou um tempão fora, mas aqui é um lugar, assim, encantador para realizar o trabalho, principalmente com a juventude, principalmente com as obras sociais, né? E eu estou nessa esperança de que eu possa me realizar diante do que nós temos, as realidades que nós estamos aqui também, que são muito gritantes, mas de perceber nas pessoas tão queridas nossas aqui, que participam na comunidade, que se colocam a serviço, que querem ver na experiência dos religiosos, dos frades. Nós temos as irmãs aqui também, azuis, que tem colégio, que faz um trabalho bonito, da gente poder trazer essa experiência do amor. Mas, olha, não é o amor no sentido, eu gosto de você, eu acho você legal, né? É uma coisa meio fraca. É amor entrega mesmo, sabe? Amor, assim, nessa gratuidade de você poder entender a inteireza do outro, diante das suas limitações e tudo. Eu acho que esse que é o grande desafio. E Jesus trouxe isso, né? Trouxe esse rompimento com a estrutura, vamos por assim, ele é isso, né? Ele é nesse sentido. Francisco também veio com essa ideia de você estar justamente com aqueles que mais precisam, e a gente é isso que vai salvaguardar esse grande tesouro nosso do ser cristão, né? Eu não sei, são muitas dúvidas, são muitas questões que a gente busca, mas elas são dúvidas mais internas mesmo. Porque eu não me sinto chamado, e eu não quero me sentir chamado nesse ponto de que eu tenha que manter o status quo, sabe assim? A igreja é assim, eu não queria chegar no fim da minha vida dizendo assim, o que foi, por onde que Deus me chamou, o que ele me colocou e o que foi que eu fiz com esse chamado. Então, o grande desafio para mim está justamente você perceber nas pequenas coisas, porque a revolução ela nasce das pequenas coisas. Como é que eu posso fazer essa experiência do amor, dessa gratuidade? E a perfeita alegria é isso, né, em Francisco, né? A perfeita alegria está na capacidade de você ouvir o que Deus te chama, né, como realização, e você fazer esse grande dabar, assim, vamos dizer desse jeito, né? Que é o acontecimento, a palavra que é acontecimento. Quando eu falo, ela já está acontecendo, mas é por causa do meu jeito de estar no mundo, né? Eu vejo isso, que nós estamos sofrendo por causa disso. A gente vai ter que encerrar. Eu só quero fizeram um convite para a gente aqui, André. A Neide lá de Cuiabá, que é a irmã nossa aí, está dizendo para a gente fazer uma visita para ela lá. Viu, André? Porque a gente aparece lá em Cuiabá. Eu já dei um apontamento lá naquela região aí para novembro.
Eu já tenho um apontamento lá, já tenho um apontamento lá. Estamos vendo se vai funcionar mesmo. Mas o André pode ir na mala ainda. Tem que ser a mala parruda, porque o negócio é grande. Né, mas olha só, gente. Eu estou indo, mas vai um simpatizante. Isso aí, vai o irmãozão. Deixa eu falar uma coisa. A gente vai encerrar que o André tem outro compromisso agora. Eu quero agradecer muito, muito, Zeca. A gente sempre, quando se encontra, é uma alegria muito grande. Nós temos, assim, recordações da nossa juventude de jufrista que a gente não pode deixar apagar na nossa vida. E, assim, dizer que a gente agradece muito a sua presença, né? Para a gente foi fundamental você estar aqui com a gente. Pedir ao pessoal, que eu esqueci estava tão bom o papo que eu esqueci de pedir, que depois que acabar a live, se vocês puderem compartilhar, pode compartilhar até agora. Compartilha a live aí, todo mundo que puder compartilhar para a gente, para que a gente possa alcançar mais pessoas, que eu acho que a mensagem é muito importante. E também falar que na quarta-feira, às 9 da noite, nós vamos estar recebendo aí o pastor Henrique Vieira, né? Que é aí um grande nome aí hoje da questão da espiritualidade e tudo mais. A gente vai recebê-lo aqui e vai ser tão bom quanto o do Zeca, que o do Zeca foi maravilhoso. Né? Maravilhoso. A gente está, cada dia eu aprendo mais, é muito bom. E agradecer. André, quer falar mais alguma coisa? Vamos fazer aquela oração final aí. Vamos pedir ao irmão Zeca para fazer a oração final. Aí ele faz a oração que ele quiser aí. Sim. E a gente encerra, né? Eu vou só fazer uma leitura antes do Frei Zeca fazer a oração final. Leitura da palavra de Deus para nós, Romanos 15, verso 13, que diz assim: Ora, o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém, amém. E eu quero dizer também todas as pessoas que nos acompanharam, né, para que, quando a coisa é muito espontânea, às vezes a gente fala algumas coisas que causam dúvida, né, incertezas e tudo mais. Estou aberto, pode mandar as questões, a gente vai conversando para que não gere esse mal-entendido, né, que é nos colocado somente nas redes sociais, assim, que às vezes você fala uma palavra e aí tem toda uma outra compreensão, tá bom? Espero que eu não tenha magoado ninguém, que a minha fala tenha sido no olhar sempre de esperança e de crescimento, né? E para o André, um prazer te conhecer. Por favor, volta para o Conic. Né? É uma longa história. Essa gente. Ninguém conversa com calma sobre uma longa história. É que eu participo do CESEP, do curso de verão lá em São Paulo, e a gente teve uma presença muito grande dos metodistas, das seminaristas metodistas e tudo mais. E a gente sabe o quanto que vocês fazem falta nessa família aí, né? Orem por nós, orem, nos ajudem em oração. Jefferson, muito obrigado, viu, por essa possibilidade aí, né, de estrear nessa tal de live. Eu pensei, será que o Jefferson está vendendo Herbalife? Não, mas é live. Um abração para todo mundo também, né? Podemos fazer oração? Faz aí pra gente, faz aí. Okay. Deus Pai de infinita bondade, que nos dás a vida como dom precioso. Abençoe a cada um de nós na nossa caminhada, todas as pessoas que nos acompanharam nessa live. Abençoai todas as pessoas também que passam por dificuldades diante da Covid e diante dessas incertezas do nosso mundo. Dai-nos, Senhor, a graça e a ação do Teu Espírito Santo, para que nós possamos realizar sempre mais o Teu projeto e antecipar o reino dos céus aqui na terra. Tudo isso nós nos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Amém. Pai, vai falar? Se inscreva, né?